O que sentimos no instante da morte? Na penumbra do quarto, onde a luz tênue se mistura com sombras de lembranças, um idoso senta-se em silêncio. Seus olhos, que já viram tantas auroras e entardeceres, agora se voltam para o horizonte final. No instante em que a vida se prepara para se despedir, tudo se transforma. O tempo se dilata, os sons do mundo tornam-se murmúrios distantes e, por um breve momento, o corpo parece suspenso entre o palpável e o etéreo. Nesse exato momento, ele sente algo que transcende o medo e a dor. Uma estranha mistura de alívio, serenidade e uma curiosidade profunda pelo desconhecido. As fronteiras entre o eu e o universo parecem dissolver-se, permitindo que memórias, sensações e emoções se entrelacem em um fluxo contínuo. Cada lembrança, desde os gestos simples do cotidiano até os momentos de grande paixão, aparece com uma nitidez quase surreal, como se o tempo se condensasse em uma única pulsação de existência. É como se nesse limiar o ser se libertasse das amarras da materialidade, experimentando uma fusão com o todo, uma comunhão com o mistério da existência. A dualidade entre vida e morte se desfaz, dando lugar a uma sensação de unidade com o cosmos. Neste espaço indefinido, o medo dá lugar a uma doce aceitação. A separação entre o passado vivido e o futuro desconhecido torna-se irrelevante diante da totalidade do ser. A experiência é, ao mesmo tempo, íntima e universal. Enquanto uns podem encontrar nela um silêncio reconfortante, outros podem interpretar esse instante como a última oportunidade de entender a própria essência. Perguntas como: o que sou eu além do corpo? E será que este é o portal para algo maior? Ecoam na mente, convidando a uma reflexão profunda sobre a natureza da existência e da transcendência. Assim, o momento da morte, longe de ser meramente o fim, revela-se como uma passagem, um convite à introspecção e à reconciliação com o próprio ser. Segundo, entre o misticismo e a ciência, evidências científicas sobre o instante final. Apesar das inúmeras descrições poéticas e filosóficas, a experiência do instante da morte também tem sido objeto de intensos estudos científicos, especialmente através das pesquisas sobre experiências de quase-morte, EQMs. Muitos pacientes que estiveram próximos do fim relatam fenômenos que, embora pareçam transcender o mero biológico, encontram explicações plausíveis no funcionamento do cérebro humano. 1. Alterações neuroquímicas e a sensação de paz. Em momentos críticos, quando o corpo enfrenta uma drástica queda nos níveis de oxigênio, hipóxia, o cérebro pode liberar grandes quantidades de endorfinas e outros neurotransmissores. Essa liberação pode explicar a sensação de euforia, a paz profunda e a ausência de dor, comuns em relatos de EQMs. Tais substâncias atuam como analgésicos naturais, promovendo uma sensação de bem-estar, mesmo diante da adversidade iminente. 2. Atividade elétrica e revisão da vida. Estudos com eletroencefalogramas, EEG, têm mostrado que momentos antes da parada cardíaca, o cérebro pode apresentar picos de atividade elétrica incomuns. Essa explosão neural é, segundo alguns pesquisadores, uma possível explicação para a experiência de revisão da vida, onde o indivíduo vivencia suas memórias de forma intensificada e reorganizada. Essa atividade pode ser o resultado de uma onda de desinibição cortical, na qual o cérebro, mesmo em condições de baixa oxigenação, libera circuitos de memória e emoção de maneira intensa e concentrada. 3. A visão do túnel de luz. Outro fenômeno frequentemente reportado é a visão de um túnel ou de uma luz intensa. Embora esse relato tenha conotações espirituais, estudos sugerem que ele pode estar associado à forma como a retina e o córtex visual reagem à falta de oxigênio. A hipótese é que, à medida que a atividade neural diminui de forma não homogênea, certas áreas do cérebro responsáveis pela visão podem gerar esse efeito de túnel, resultando na percepção de uma luminosidade avassaladora. 4. A interpretação dos dados. Ainda que a ciência ainda não possa afirmar com total certeza o que ocorre na totalidade do momento da morte, as evidências apontam para uma complexa interação entre fatores fisiológicos e psicológicos.
A atividade cerebral residual, os picos de neurotransmissores e as respostas dos sistemas sensoriais contribuem para a criação de experiências subjetivas que, embora possam ser interpretadas como a alma se desprendendo, possuem bases neurobiológicas explicáveis. Se, por um lado, a narrativa filosófica nos convida a ver a morte como um portal para o infinito, onde o ser se funde com o universo e as experiências se tornam uma tapeçaria de memórias e emoções, por outro lado, a ciência nos apresenta mecanismos que elucidam, ao menos parcialmente, os fenômenos vivenciados no limiar da morte. Essa interseção entre o misticismo e o empirismo nos mostra que o instante final é, simultaneamente, um enigma profundo e um processo biológico complexo. Um território onde o mistério da existência se mistura com a razão e a investigação humana. Em última análise, o que sentimos no instante da morte pode ser visto tanto como uma experiência profundamente pessoal e transformadora, quanto como o resultado de processos neurofisiológicos que ainda estamos começando a compreender. Essa dualidade reflete a própria natureza humana, a busca incessante por sentido em meio ao desconhecido, onde a poesia da vida se encontra com o rigor da ciência.